Fala pessoal, hoje a gente vai estar aprendendo a estar salvando as informações dentro do banco de dados. E após a gente ter salvo essas informações, será disparada uma mensagem, os campos serão limpos e quando a gente verificar no nosso banco de dados, a senha salva ela será criptografada. Então vamos para o nosso vídeo. Bom pessoal, a gente vai estar agora salvando os registros dentro do nosso banco de dados. Existem diversas formas de fazer isso. Eu vou te mostrar hoje um método que é bastante interessante e vou te mostrar porque vale a pena aprender você executar desse jeito. Eu vou te mostrar, tá? Isso aqui vai salvar muito se você já passou por uma situação. A gente vai ver aqui no exemplo do nosso vídeo. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dimensionar aqui duas variáveis. Uma eu vou chamar de TBL e o tipo dela é listObject, tá? listObject, que é o nome que o Excel referencia uma tabela. Agora eu vou estar dimensionando uma variável que vai representar a linha. Eu preciso saber qual linha está disponível para que eu possa estar salvando os registros. Aqui agora eu vou estar comentando, e aqui é salvando essa etapa, né? Os registros no banco de dados. Primeira coisa, eu vou estar instanciando essa variável que a gente acabou de declarar. Então, set, porque se trata de um objeto, tbl é igual ao quê? Eu vou informar o nome interno da planilha. A gente já fez isso aqui outras vezes. Porque é interessante a gente estar, pessoal, dando o nome interno, que é esse nome aqui, ó. Cadê aqui? Planilha 1. Eu estou no nome interno. Porque esse nome aqui, tá, só pode ser mudado dentro do VBE. E esse nome, se eu pegar aqui, ó, base de dados, o usuário pode estar mudando e colocando de outra forma. Então, para evitar que a gente tenha problemas com isso, pegamos o nome interno. Embora também esse nome a gente pode estar renomeando, mas eu costumo não estar fazendo alteração disso, tá? Mas fica aí muito a gosto de alguém que queira fazer a alteração. Então, como é que eu mudo? Você pode clicar aqui na planilha e aqui tem a propriedade name, olha só. Você pode chegar aqui e colocar o nome que você desejar. Eu vou deixar o padrão mesmo. Bom, planilha 1 ponto range, e aqui eu vou estar informando o nome da tabela. Então, só para a gente lembrar como é que é o seu nome da tabela. Clico nela, venho aqui, ó, em design da tabela e aqui, ó, tbl underline base foi o nome que eu dei aqui. Tá? Se você não renomeou, você vai estar tabela 1. Para eu ver, fecho as minhas aspas duplas e fecho aqui o meu parênteses. O que acontece? Essa variável agora ela vai representar a minha tabela que está lá onde no intervalo da minha planilha 1. Então, toda vez que eu chamar essa variável aqui chamada de tbl, eu vou estar fazendo menção a tudo isso aqui. Deixa eu aumentar um pouco essa fonte aqui, eu percebi que ela está um pouco menor, para melhorar até para você aí. Melhorou com certeza aí. Bom, depois, pessoal, e eu já instanciei a variável, eu vou estar contando quantas linhas tem a minha tabela. Melhor dizendo, primeiro eu vou ter que adicionar para depois contar. Como é que eu adiciono, pessoal? Uma linha aqui. Aqui eu tenho uma linha. Beleza? Aqui tem uma linha e essa linha tem algumas informações. Imagine você que ela tivesse já completa. Mas eu não quero utilizar essa linha, já tem um dado aqui. Vou ter que utilizar a linha de baixo. Então, como não tem linha na tabela ainda, eu vou acrescentar. É bem simples. Eu venho aqui, ó. Chama essa tabela. Tabela não, desculpa. Chama essa variável que representa toda essa estrutura aqui. É minha tabela. Ponto o quê? List rows. Tá? Vou pegar a minha lista de linhas e vou utilizar aqui o nosso método add. Então, vou estar adicionando uma linha. Então, quando esse código chegar aqui, ele vai colocar mais uma linha aqui embaixo. Agora eu vou utilizar a variável que eu declarei lá em cima como lim e vou estar contando quantas linhas tem
esta tabela. Então, vou utilizar aqui novamente o tbl.listGoals.count. Então, ele vai adicionar uma linha aqui embaixo. Vai entender agora que ela tem uma, duas linhas e vai passar o valor que ela encontrar para a minha variável que eu chamei de lim. Após isso, a gente vai estar salvando na linha que foi encontrada as informações que está vindo dentro da text box da tela de cadastro nas colunas correspondentes. Olha só que bacana que a gente vai aprender a fazer aqui nesse exato momento. Eu vou utilizar novamente a nossa tabela, ponto, e aqui eu vou utilizar o list columns. Ele vai trazer aqui a lista das minhas colunas desta tabela, ok? Que está sendo representada por essa variável aqui. A primeira coluna, gente, eu vou estar pegando, vai ser a coluna do ID. Vai estar fazendo isso de forma automática, tá? Então, olha só, ID, coloco aqui ID mesmo, ponto, e vou pegar essa propriedade aqui, ó, que é os dados que está no corpo do meu intervalo. E aqui eu vou passar a linha. Então passo aqui, ó, a variável lim. Só que a gente tem um pequeno detalhe aqui, que eu não vou colocar o ID1, por exemplo, aqui, porque no próximo registro que a gente estiver ali salvando, não vai ser o ID1, vai ser o ID 2, 3, tem que seguir uma sequência. Então, por enquanto, eu vou deixar aqui, mas já já a gente volta para estar criando uma lógica para deixar isso aqui de forma automática, tá bom? Agora aqui, eu vou copiar isso aqui, ó, copiar, e vou estar colando aqui quantas vezes? Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu só vou estar renomeando o nome de cada campo aqui. Então é nome. Bom, no nome vai ser o que está lá na minha caixa de texto, que está no mi.ctx, não é isso? Nome. E a lógica vai seguir para os demais. Feito isso, a gente já pode estar testando para ver se está funcionando perfeitamente. Eu só preciso antes salvar. Importante a gente sempre estar salvando o nosso projeto, porque se der algum problema, a gente pelo menos conseguir salvar antes do problema acontecer, né? Agora vou colocar um ponto de interrupção aqui, que é justamente a parte do código que adiciona uma linha lá na tabela. Então vou dar um play aqui, cadastre-se, e vou estar preenchendo aqui agora com alguns dados. Bom, pessoal, agora a gente vai testar para ver se está funcionando. Vou clicar aqui em salvar. Olha só, interrompi o código, exatamente onde eu queria que ele interrompesse. Vou estar afastando aqui um pouco esse formulário também. E vamos agora verificar se vai funcionar. Então essa linha aqui, ó, ela tem que adicionar, essa linha de código, né? Tem que adicionar uma linha aqui na minha tabela. Então F8 para depurar esse código. Adicionou, então uma linha foi adicionada. Agora ele vai contar quantas linhas tem nesta tabela. Então F8, ó, ele já contou e tem duas. Agora na linha que ele encontrou, a coluna ID, ele vai atribuir o valor 1. Então F8, ó, o 1 está aqui. Na linha 2, da coluna nome, ele vai colocar o nome que eu forneci na text box. E a mesma lógica para data, tá? Telefone, F8, ó, e-mail, o nome e a senha, ok? E aí encerra a rotina. A gente pode aqui colocar, por exemplo, uma mensagem, tá? Coloca aqui, deixa eu ver se ele vai permitir. Não vai permitir porque está com o formulário aberto. Pode interromper aqui e funcionou. A gente só vai fazer alguns tratamentos aqui. Por exemplo, a senha ainda está sendo salva do jeito que o usuário forneceu lá na text box. Vamos estar criptografando e o ID não está correto. A gente vai colocar uma lógica para ele estar pegando sempre o ID. Eu poderia, por exemplo, pegar a mesma linha. Por exemplo, se a linha é 5, o ID também vai ser 5. Mas caso você exclua uma linha, aí você pode ter o ID repetido. Como, por exemplo, aqui ID
1, 2. Beleza. Aí aqui você vai, ó, digamos que você por algum motivo precisou excluir o ID 1. Vou lá excluir. Só que quando você salvar o próximo ID, ele vai pegar a mesma linha, no caso aqui vai ser a linha 2 dessa tabela, e vai colocar como ID. E aí você vai ter um ID repetido. Então isso aqui não é interessante. Então por esse motivo que eu não vou utilizar a linha, como também a referência para o meu ID. Vou voltar aqui, o que eu fiz. Pronto. Agora a gente vai estar criptografando a nossa senha. Alt F11. Aqui na área do VBA Project, vamos estar importando um novo módulo. Então, botão direito, importar arquivo. A gente já fez isso algumas vezes. Vou deixar disponível esse módulo para você fazer o download e estar importando também. Então, abrir. Aqui temos um módulo novo, ó, chamado de criptografar. E aqui ele tem uma função. Essa função será responsável por estar fazendo o embaralhamento da nossa senha. Eu vou copiar aqui, ó, essa função que eu chamei de crypto. Volto no formulário. Aqui na tela de cadastro, vou dar um clique no botão que representa aqui, né, pela nossa label. E aqui, gente, antes de salvar a senha, armazenar lá no nosso banco de dados, eu vou estar colando aqui a função, ó, Ctrl V, e vou estar colocando a nossa caixa de texto com a nossa senha para poder ela ser salva lá dentro do nosso banco de dados. Tudo bem? Vamos fazer o teste para ver se está funcionando. Antes, para a gente ter que estar colocando realmente tudo conforme a exigência aqui, eu vou estar comentando essa parte aqui, ó, que faz a verificação. Então, seleciono todo este bloco e clico nesta opção aqui, ó, tá? Então, o Excel não vai mais estar lendo isso aqui. Se para você não tiver habilitado, você pode fazer isso aqui, ó, em editar. Então, vai estar assim, você clica com o botão direito, vem aqui, ó, em editar, automaticamente você vai ter essa opção aqui. Então, se eu selecionar, gente, aqui, ó, esse bloco e clicar nessa opçãozinha aqui, ó, comentar bloco, ele fica verde, quer dizer que o VBA não vai mais fazer a leitura disso aqui. Então, posso também voltar. Seleciono e clico nesse aqui que ele retorna e deixa normal. Bom, agora vamos fazer um teste. Então, play aqui, tela de cadastro, e vou colocar qualquer informação aqui, tá? Ele não vai mais verificar se sem guarda nada disso, mas ainda a questão de que é data tal, ele vai aplicar, só não vai fazer a análise se realmente está correto. Então vou clicar aqui em salvar, cliquei em salvar, e aí a gente vai estar verificando a etapa, né, gente, que é a principal, que é da senha. Então eu vou aqui, ó, F8, ele já adicionou uma linha, como você pode ver. Vai contar quantas linhas possui? 3, então 1, 2, 3 linhas. E no ID vai colocar o número 1. Já vamos na próxima etapa já colocar realmente o ID correto, tá bom? O nome, conforme colocamos lá, a questão agora da senha, ó. Então aqui, F8, ele vai lá na função, pega o que eu forneci. Então, o que eu forneci ali foi WEQ. Então ele vai lá, faz o processo de criptografar e agora vai jogar, tá, na nosso banco de dados a informação agora já criptografada. Como você pode ver, eu coloquei WEQ e ele salvou uma outra informação aqui. Agora, pessoal, a gente vai estar criando a lógica para gerar o nosso ID de forma automática. Vou colocar na sequência para você entender. 1, 2 e 3. O que é que vai acontecer? Quando a gente estiver salvando um novo registro, uma linha nova será adicionada. Essa linha é o número 4, certo? Então a linha nova aqui vai ser 4. 1, 2, 3, 4. Então, é a linha aqui, ó, linha 1, linha 2, linha 3. Uma linha nova será a linha 4, nessa tabela aqui. Se eu voltar uma linha, então é 4 menos 1, neste exemplo, ele vai cair na linha 3, que é essa linha aqui. A linha 3, nesse caso aqui, é até uma coincidência, também o ID é 3. Eu pego o ID, somo ele, mais 1, eu vou ter quem? 4. Então eu sei que o ID daqui é 4. Então se eu estiver na linha lá, linha 10, volto uma linha, 10 menos 1, vai cair na linha anterior, que é 9, vejo o ID e está salvo ali, somo ele mais 1, e aquele ID será o novo ID, tá bom? Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque nem sempre
quer dizer que a linha 4, o ID vai ser 4. A linha 5, o ID é 5. Então, por exemplo, se você chegar aqui, ó, excluir esse ID, eu tô na linha 3, certo? Aqui é linha 3, ó, linha 1, linha 2 e linha 3. Linha 3 é a linha do novo registro. Só que se eu pegar e voltar uma linha, que ID é esse aqui? É o ID 3. Então, na linha 2, o ID é 3. Vejo o valor do último ID, salvo mais um, e aqui será o novo ID 4. Então, necessariamente, dentro de uma tabela mesmo, de um banco de dados, você vai ter realmente uma sequência de números assim, sem faltar nada, se você excluir o registro. Se excluiu, vai ficar faltando mesmo. É normal para qualquer banco de dados que você for encontrar aí. Tá? Então vamos respeitar como se fosse o banco de dados. Então, a lógica vai ser assim. Exclui o registro, acabou. A sequência numérica vai continuar mesmo que você tenha um furo ali de um número de 1 para 2. Mas aquele registro já existiu. Você que excluiu. Tranquilo? Então vou selecionar aqui, ó, todas essas linhas. Clica aqui com o botão direito, ó. Vou selecionar assim na tabela que fica mais fácil para você ver. Eu vou selecionar esse registro aqui, ó. Botão direito. Aí aqui tem excluir linhas da tabela. Quando eu clico, excluiu tudo, não tem mais linha. Aparentemente, ó, aqui é uma linha, mas se eu selecionar e clicar aqui com o botão direito, ó, e vir aqui em excluir, não tem mais linha. Aqui é como se fosse uma máscara mesmo, para indicar aqui, ó, aqui é uma tabela e tal. Mas aqui não, essa linha aqui não existe, tá? Vamos colocar uma informação nela, beleza? Vamos agora criar essa lógica que eu acabei de explicar aqui, ó, lá dentro do VBE. Alt F11. Venho aqui agora dentro do nosso formulário. Um clique duplo. E aqui vamos criar a nossa lógica. Vou copiar justamente, gente, o campo que representa o ID. Porque, por exemplo, ele encontrou aqui que eu tenho 5 linhas. Um exemplo. Aqui vai ser o quê? 5. Então, no campo ID na linha 5, eu vou receber o novo ID. Mas qual será o novo ID? Eu volto aqui uma linha para a linha 4. Então, é só pegar a mesma linha aqui, ó, que ele achou, que é 5, e subtrai menos 1. Ele vai para o ID que está uma casa acima dele, uma linha acima. O número que tiver lá, é só pegar ele e somar mais 1. Nesse caso, vai dar... se for 4, vai ser 5, o novo ID. Se for 10, vai lá, olha o valor, toma mais 1, e lá na linha que ele encontrou que está vazia, que foi a linha que ele acabou de adicionar, vai ser o valor desse novo ID que ele encontrou. Isso de forma automática, então você não vai ter mais problemas com gerar IDs. Vamos testar aqui e você vai ver que neste exemplo vamos ter um problema, tá? Sempre que tiver vazio, mas aqui a gente vai conseguir resolver também. Vou dar um play aqui, ó, no nosso formulário, cadastre-se, e vou colocar qualquer coisa aqui. Só para não ficar vazio mesmo, tá? Já coloquei o ponto de interrupção? Já, aqui mesmo nessa linha de código. Então, ó, vou clicar aqui em salvar. E aí, quando ele for tentar adicionar o novo ID, fazendo a soma, olha só o erro que vai chegar pra gente. Tipos incompatíveis. Por que tipos incompatíveis? Bom, ele acabou de gerar uma nova linha e a linha é 1. Quando eu subtraio 1 menos 1, aqui vai dar o que, gente? 0. Olha lá, 0. E a linha 0? Se aqui é a linha 1, a linha 0 aqui está em cima dele. E o que é que tem aqui na linha 0? Tomando como exemplo, né, esse cabeçalho. A palavra, o texto ID. Eu não tenho como somar uma palavra com um número. Ele dá um erro de compatibilidade. Então, o tipo é incompatível. ID mais 1 não tem como eu fazer essa soma. Então, como é que resolvemos isso? Vou selecionar isso aqui para você ver o que ele está me retornando. Então, interrogação, Ctrl V e dou um Enter. O que ele está me retornando é ID. O que é que eu faço aqui para poder corrigir isso? Existe uma função que ela converte texto em números. Então, coloca aqui, ó, val. Observe que aqui, quando eu estava digitando val, você viu que ele informou para a gente aqui, ó, o que? String como string, mas o retorno vai ser do tipo double. O que é double? Double é uma variável numérica que ela recebe números longos e também aceita casas decimais, tá? Só que quando eu faço isso com texto, ele sempre vai me retornar 0, sempre.
quando for texto que não dá para somar. Como assim, Matheus? Vamos lá. Vou apagar isso aqui, ó. Vou colocar o nome, Matheus. O que é que ele vai me retornar aqui tentando converter o meu nome em número? 0. Qualquer texto. Se eu colocar aqui número também, o que acontece? 0. Porque qualquer sorte isso aqui é um texto. Qualquer sorte é um texto. Agora, se eu pegar um número que está salvo como texto, ó, tá salvo como texto, e converter para número, ele consegue, tá? Ele vai tirar essas partes duplas aqui e vai conseguir fazer operações matemáticas. Isso aqui resolve o nosso problema, por quê? Ele vai pegar a palavra ID, não vai conseguir converter números, mas vai retornar 0. Retornou 0, tomo mais 1, 0 mais 1 é 1. Então o ID 1 vai receber o número 1. Perfeito, ó. F8. Ah, esqueci de colocar a função aqui, né? Val. Aqui. E antes do mais eu fecho aqui o parênteses para ele converter isso daqui, ó, em número. Agora sim, ó, F8 salvou o ID 1. E agora aqui será a mesma sequência que a gente viu anteriormente, ó. Vai lá, faz a conversão aqui para criptografar e coloca lá a informação criptografada. Então veja que está diferente aqui, ó. Ele vai sempre estar criptografando. Faltou a gente fazer o quê? Limpar as nossas caixas de texto após estar salvando um novo registro. Vamos fazer isso aqui neste exato momento. Então, um clique duplo aqui no botão salvar. Eu não vou colocar, pessoal, essa parte de estar limpando os campos aqui mesmo. Não vou colocar aqui. Vou colocar onde? Vou colocar aqui, ó. Sub. Vou criar uma sub. Vou chamar ela de limpar cadastro, que vai ser a tela de cadastro. E aqui eu vou colocar o nome dos controles que precisam ser limpados após ser salvo, tá bom? Pronto, galera. Já passei todos os campos que serão limpados após o salvamento desses dados. Depois que ele limpar os campos, eu preciso deixar o meu foco, o meu cursor do mouse na caixa de texto, né? Que vai receber o nome da pessoa, que é a caixa de texto principal. Então, vou copiar isso aqui, ó. Como é que eu coloco para o cursor ficar nele depois que salvar? Ponto 7 focos. Ou seja, depois que eu limpar tudo, eu quero que o foco fique naquela caixa de texto. Então, o cursor do mouse, que é essa barrinha aqui, ó, vai ficar piscando na caixa de texto. Mas se eu coloquei essa função fora da rotina, como é que eu faço para acionar ela? Você não precisa necessariamente colocar aqui o termo cal, tá? Quer dizer, chamem quem essa função limpar cadastro. Se você colocar assim direto só o nome, ó, ele também vem aqui e aciona essa função, ou essa sub, né, que é de limpar. Mas só para ficar bem explícito, eu estou fazendo uma chamada de uma função dentro da minha sub, ou de uma sub na minha sub, nesse caso, eu coloco aqui o termo cal. É para você olhar e dizer aqui, não, ele está chamando a função externa, está fora dela, tá bom? Depois que ele limpar tudo e colocar o foco bonitinho, vou disparar uma mensagem. Então, cadastro realizado com sucesso. E aqui coloco o símbolozinho, que é o 64, que é de informação, e o título vou colocar como concluído. Concluído. Beleza? Então, feito isso, a gente pode testar para ver se já está funcionando. Vou colocar um ponto de interrupção bem aqui, ó, para você ver essa parte aqui sendo executada. Então, play, cadastra-se. Vou colocar aqui informação qualquer, as aleatórias mesmo, tá? E-mail, que seria o login, aqui, tal. Bom, salvar. Então, ele já salvou os dados, como você está vendo aqui. Agora ele vai limpar as caixas de texto aqui da minha tela de cadastro. F8, então aqui ele vai chamar a função limpar cadastro, que é essa aqui. Então ele saiu dessa rotina, pulou para essa. E aqui, ó, confirmação, fica vazio. Limpei. Quando eu limpo, ele vai ativar na minha classe o efeito placeholder. Vai verificar que está vazio e vai lá e coloca de novo a informação do placeholder. Tá? E isso para todas as caixas de texto, ó. Data, e-mail, nome, a senha, né? Aqui é o que? Telefone, fim, o usuário. F8. Observe que aqui, ó, o foco vai ser centralizado, né? Vai ficar aqui, ó. Vai sair daqui e vai para a caixa de texto nome. Então F8, ó, saiu daqui e foi para cá.
Então eu fiz isso via código. E aí, no final, ele volta para a rotina e informa aqui a mensagem, ó, cadastro realizado com sucesso. E aí ele finaliza o cadastro. Bom, pessoal? Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo com os seus colegas e ficamos por aqui. Aguardo você em nosso próximo vídeo.